A perseguição às bruxas na Idade Média. Medo, superstição e poder. Durante séculos, a crença na bruxaria foi uma constante na mentalidade popular e nas decisões judiciais da Europa medieval. Vistos como agentes do mal e servos do diabo, aqueles acusados de bruxaria eram perseguidos brutalmente, muitas vezes sem qualquer evidência concreta. A caça às bruxas teve implicações profundas para a sociedade, afetando milhares de vidas e moldando aspectos da cultura, religião e política por gerações. A caça às bruxas na Idade Média e no início da Idade Moderna pode ser compreendida como resultado do medo coletivo e da manipulação do poder, sendo usada como ferramenta para controlar comunidades e silenciar minorias sociais. As origens do medo. A bruxaria. Influência de tradições pagãs. Desde a antiguidade, diversas civilizações acreditavam em feitiçaria e magia como formas de manipular a realidade. Práticas como o uso de ervas medicinais, rituais de proteção e invocações espirituais eram comuns entre os povos germânicos, celtas e nórdicos. Entretanto, com a cristianização da Europa, tais práticas passaram a ser vistas como heréticas e perigosas. A Igreja Católica, que buscava consolidar seu domínio sobre a fé cristã, começou a condenar ritos que não estivessem alinhados com seus ensinamentos. Costumes pagãos, como cultos à natureza e rituais de fertilidade, foram demonizados, passando a ser considerados manifestações do diabo. A percepção da bruxaria na sociedade. Embora as práticas místicas fossem comuns, a percepção da bruxaria como uma ameaça começou a se espalhar no final da Idade Média. Entre os séculos XV e XVIII, a crença de que bruxas eram servas do diabo e conspiravam contra a humanidade se fortaleceu, intensificando perseguições. Além da influência religiosa, fatores sociais e econômicos contribuíram para o aumento das acusações. Fomes, epidemias e desastres naturais eram frequentemente atribuídos à ação de bruxas, levando à procura por culpados. A busca por bodes expiatórios ajudava a população a lidar com a incerteza dos tempos difíceis. O papel da Igreja na perseguição às bruxas. A Inquisição e a caça às bruxas. A Inquisição, instituída pela Igreja Católica, teve um papel fundamental na caça às bruxas. Criada inicialmente para combater heresias, a Inquisição passou a considerar a bruxaria como uma ameaça grave à ordem cristã. Durante o período medieval e renascentista, tribunais da Inquisição foram responsáveis por investigações e condenações de supostos praticantes de feitiçaria. Os inquisidores utilizavam métodos extremos para obter confissões, incluindo interrogatórios sob tortura. A crença de que o sofrimento físico purificava a alma levou à utilização de instrumentos brutais, como esmagamento de ossos, suspensão em cordas, afogamento simulado, ferimentos com ferro quente, o Maleus Maleficarum e a legitimação da perseguição. Em 1487, o inquisidor Heinrich Kramer publicou um dos livros mais influentes da caça às bruxas, o Maleus Maleficarum. A obra descrevia métodos de identificação, interrogatório e condenação de bruxas, sendo amplamente utilizada por tribunais da época. O Maleus Maleficarum defendia que as bruxas eram principalmente mulheres e que seus poderes vinham de pactos com o diabo. Além disso, o livro recomendava técnicas para torturar suspeitos e extrair confissões, argumentando que a palavra de uma bruxa nunca deveria ser considerada verdadeira. As vítimas da caça às bruxas mulheres como alvo principal. Embora homens também tenham sido acusados de bruxaria, as vítimas mais comuns eram mulheres, especialmente viúvas, idosas e curandeiras. O conceito de que a mulher era mais vulnerável à influência demoníaca estava profundamente enraizado na mentalidade medieval. Parteiras e curandeiras foram frequentemente acusadas de bruxaria devido ao seu conhecimento sobre ervas medicinais. Seus tratamentos, que muitas vezes desafiavam as normas da medicina tradicional, eram vistos com suspeita e passaram a ser considerados atos mágicos.
Acusações por interesses políticos e sociais. Em muitos casos, as acusações de bruxaria eram utilizadas para eliminar desafetos políticos ou rivais econômicos. Proprietários de terras acusavam camponeses de feitiçaria para se apropriar de seus bens, enquanto conflitos entre vizinhos resultavam em denúncias motivadas por inveja ou vingança. Métodos de julgamento e execução. Julgamentos arbitrários. Os tribunais que julgavam bruxas raramente possuíam provas concretas. Em muitos casos, bastava a denúncia de um vizinho ou a existência de um comportamento considerado estranho para que alguém fosse condenado. Entre os métodos de prova utilizados nos julgamentos estavam prova da água. O acusado era lançado em um rio ou lago. Se flutuasse, era culpado. Se afundasse, era inocente, mas poderia morrer afogado. Marcas do diabo. Os inquisidores examinavam o corpo do acusado em busca de cicatrizes ou marcas de nascença, alegando que eram sinais de pacto demoníaco. Execuções brutais. As formas de execução variavam de acordo com a região e o período histórico. As mais comuns eram queima na fogueira, especialmente em países como Espanha e França; enforcamento, praticado em Inglaterra e América colonial; decapitação, em certos casos envolvendo nobres acusados de feitiçaria; declínio da perseguição e mudança de mentalidade; influência do iluminismo e da ciência. Com o desenvolvimento do pensamento racional durante o Iluminismo, muitos fenômenos antes atribuídos à feitiçaria passaram a ser explicados cientificamente. Filósofos como Voltaire e Montesquieu criticaram a irracionalidade dos julgamentos, promovendo uma mudança na percepção da bruxaria. A crescente influência da ciência sobre a sociedade ajudou a extinguir o medo irracional em torno da bruxaria. Gradativamente, governos aboliram as leis contra a feitiçaria, levando ao fim das perseguições. Legado e impacto na cultura popular. Embora a caça às bruxas tenha terminado há séculos, seu impacto cultural permaneceu. A figura da bruxa se tornou um ícone da literatura e do cinema, aparecendo em diversas obras famosas como Macbeth, de Shakespeare, e em filmes modernos como As Bruxas de Salem. Hoje, movimentos como a Wicca resgatam tradições espirituais ligadas à bruxaria, promovendo uma visão mais positiva sobre práticas mágicas. A caça às bruxas na Idade Média foi um reflexo do medo coletivo e da influência do poder religioso sobre a sociedade. Milhares de inocentes foram condenados por crenças supersticiosas e interesses políticos, gerando um legado de desconfiança e repressão. Com o avanço do pensamento racional, tais perseguições foram superadas, mas a história da bruxaria continua a ser debatida e reinterpretada até os dias atuais. Esse texto expandido fornece um panorama detalhado do tema. Caso queira que eu explore mais algum ponto, estou à disposição para continuar desenvolvendo.